Olá, hoje falaremos um pouco sobre farmacologia, mais especificamente sobre os mecanismos de biotransformação e eliminação de fármacos. Eu gostaria, antes de explicar, que a câmera de alguns integrantes não vai ficar aberta devido à instabilidade da conexão com a internet. Bom, iniciaremos aqui a nossa explanação pelo efeito de primeira passagem, ou metabolismo de primeira passagem. Esse conceito diz respeito ao caminho que o fármaco vai percorrer antes de atingir a circulação, e nele uma parcela desse fármaco será metabolizada e excretada. Existem algumas vias em que tal efeito ocorre, mas a mais clássica é a via oral, onde o fármaco sofrerá interações no trato gastrointestinal e no fígado. Tais interações terão efeito direto na biodisponibilidade do fármaco, conceito que falaremos daqui a pouco, levando a uma redução considerável da quantidade absorvida antes de chegar na circulação sistêmica. Como esse efeito de metabolismo de primeira passagem depende do caminho que o fármaco vai percorrer no nosso sistema até atingir o seu alvo, a via de administração interfere completamente nesse processo. Por exemplo, um fármaco que sofre tal efeito quando administrado de forma oral, se administrado por via intravenosa, contornando tal metabolismo de primeira passagem, deverá ter sua dosagem diminuída. Senão, sua concentração plasmática acabará sendo muito elevada. Outro ponto interessante de ressaltar a respeito do metabolismo afetando o fármaco é que algumas vezes tal metabolismo vai ser necessário para a ativação dele. Esses são chamados os profármacos. Essa biotransformação pode ocorrer tanto a nível hepático quanto no sangue através de enzimas plasmáticas. Agora que já discutimos o metabolismo de primeira passagem, podemos partir para o segundo tópico que eu queria comentar aqui com vocês, o conceito de biodisponibilidade. Biodisponibilidade se refere à fração do fármaco que vai ganhar a circulação sanguínea. Isso vai depender da extensão e velocidade de absorção. A extensão da absorção pode ser representada através do fator de biodisponibilidade, que é calculado pela quantidade de fármaco que chega à circulação sistêmica sobre a quantidade de fármaco administrado. Portanto, fica evidente que um fármaco administrado por via intravenosa tem seu fator de biodisponibilidade igual a 1, uma vez que toda a quantidade administrada alcança a corrente sanguínea. Já fármacos administrados por outras vias terão um fator de biodisponibilidade menor do que 1, pois parte será perdida no caminho até a corrente sanguínea. Bom, podemos relacionar então o primeiro conceito que falamos hoje, de metabolismo de primeira passagem, pois ele vai influenciar na biodisponibilidade, diminuindo a fração do fármaco que de fato alcança o sangue. Passaríamos agora por outro assunto, a eliminação de fármacos lipossolúveis e término de sua atividade. Os fármacos lipossolúveis, eles tendem a ser melhores absorvidos, mas isso não significa que eles também são facilmente excretados. Os fármacos são eliminados através do processo de excreção ou transformação em metabólitos. Com relação aos lipossolúveis, eles não são facilmente eliminados, uma vez que, com exceção dos pulmões, os órgãos excretores têm maior eficiência em eliminar substâncias polares do que lipossolúveis. Esse tipo de fármaco, portanto, acaba sendo inativado através da metabolização em compostos mais polares, o que vai permitir também a sua eliminação. Bom dia, eu sou a Camila e eu vou falar agora sobre os principais órgãos com capacidade metabólica para biotransformar os fármacos. Só para dar uma explicação antes, a biotransformação, de maneira geral, ela é um processo muito importante para a metabolização dos xenobióticos e de todas as substâncias às quais estamos expostos diariamente, sejam elas substâncias absorvidas por meio dos pulmões ou da pele, ingeridas ou até mesmo aquelas que entram no nosso corpo de maneira não intencional, como alguns compostos que estão presentes em comidas ou bebidas ou de forma deliberada, como os fármacos e algumas outras drogas que são utilizadas para propósitos recreativos. Felizmente, os seres humanos desenvolveram mecanismos para eliminar rapidamente os xenobióticos, de modo que eles não se acumulem nos tecidos e causem danos à nossa saúde. A capacidade dos seres humanos de metabolizar e eliminar os fármacos é um processo natural que envolve as mesmas vias enzimáticas e os mesmos sistemas de transporte utilizados no metabolismo normal dos componentes da dieta. A gente vê, então, que a biotransformação ela vem, na grande maioria das vezes, no sentido de levar ao término da atividade biológica dos fármacos, ou seja, a inativação deles, mas elas também podem atuar na alteração da atividade biológica. Os produtos metabólicos, eles podem ter atividade farmacodinâmica menor do que
a do fármaco-mãe ou daquele composto original que foi inserido no nosso corpo, e por vezes eles são inativados, mas alguns metabólitos da biotransformação têm atividade aumentada ou até mesmo propriedades tóxicas. Mas agora, onde que esse processo todo ocorre? Cada tecido do nosso corpo ele tem uma certa capacidade para metabolizar os fármacos, mas o órgão que mais se destaca para essa função é o fígado, tanto que ele é considerado a principal usina de depuração metabólica, tanto dos compostos endógenos, como exemplo, temos o colesterol, os hormônios esteroides, as proteínas, quanto desses xenobióticos. E outros órgãos que possuem também uma atividade considerável são os do trato gastrointestinal, principalmente os intestinos delgado e grosso. Tem também a mucosa nasal, a mucosa pulmonar, que fazem o metabolismo dos fármacos que são administrados por aerosóis. Tem o rim, a pele, o cérebro, e esses são tecidos que apresentam, em relação aos demais, uma maior quantidade de enzimas metabolizadoras dos xenobióticos, sendo que o fígado é o que mais tem uma diversidade enzimática. Agora eu vou passar a palavra para a Cássia. Obrigada, Camila. Agora, para a gente entender direitinho como é que vai funcionar esse metabolismo do fármaco no fígado, eu vou precisar que vocês compreendam o fármaco enquanto uma porção que corresponde ao seu princípio ativo em si e ainda uma porção que tem um caráter lipofílico, ou seja, apolar. O principal problema disso é que para esse fármaco ser eliminado na sua principal via, que é a renal, ele vai precisar se dissolver em água, no caso a urina. Logo, esse componente hidrofóbico vai constituir um empecilho para sua posterior eliminação, por isso a gente vai precisar metabolizá-lo. E no fígado, em especial, duas fases ocorrerão para que esse fármaco ele finalmente consiga, né, ser metabolizado. Eu vou chamar de reações de fase 1 e de fase 2. Para começar, as reações de fase 1, também chamadas de reações de funcionalização, elas baseiam-se fundamentalmente no acréscimo de pequenos grupos funcionais nessa molécula de fármaco, de modo a torná-lo mais polar, né? Então, algumas enzimas da família do citocromo P450 vão ser responsáveis por isso. É importante pontuar nesse momento que essas enzimas da família do citocromo P450, elas ainda são subdivididas em outras diversas, que são muito específicas para determinado fármaco. Isso é importante porque vai reduzir muito na competição pelo substrato, né? Então, a interação medicamentosa nesse sentido, ela ocorre sim, mas de uma maneira em pequena escala, sabe? São poucos os remédios que vão competir entre si, justamente por esse caráter das famílias das enzimas da família de citocromo serem bastante variadas, tá bom? Mas acontece que esses pequenos grupos funcionais, em muitas vezes, na maioria das vezes, não são suficientes para tornar essa molécula de fármaco completamente lipofílica. Então, em sua grande maioria, elas vão precisar passar por uma segunda etapa, que são as reações de fase 2, também chamadas de reações de conjugação, na qual um grande conjugado molecular, de um grande peso molecular, vai ser acrescido a essa molécula de fármaco, e dessa vez por enzimas de diversas famílias. E esses conjugados sempre vão variar bastante, tá? Mas no final o efeito é o mesmo, que é tornar o fármaco completamente hidrofílico, tá bom? Mas, Cássia, todo fármaco vai precisar passar por isso tudo para só então ser eliminado e secretado? Então, é justamente sobre isso que a Camila vai falar um pouquinho mais para a gente. Obrigada. Então, respondendo essa pergunta, se existem fármacos que eles passarão por essas reações ou se eles vão ser eliminados de forma inalterada, então eles não vão ser biotransformados. Então, existem sim fármacos que vão ser eliminados do nosso corpo na sua forma original. E eu trouxe 3 exemplos aqui. Um deles é o sulfato de bário, que é um medicamento de contraste indicado para diagnóstico na realização de exames radiológicos, porque logo após a administração dele, ele promove uma aderência à mucosa do trato gastrointestinal,
permitindo diferentes formas de visualização e que seja feito o delineamento de todo o trato gastrointestinal. E vale ressaltar que ele é um medicamento que ele é destinado somente ao uso diagnóstico, porque ele não tem nenhuma indicação terapêutica. E quanto à sua farmacocinética, ele é um material radiopaco inerte que não é absorvido nem metabolizado pelo trato, então ele é eliminado totalmente do corpo após o exame junto com as fezes. Um outro exemplo é o iopamidol, que também segue essa linha de medicamento de contraste radiológico, mas ele é à base de iodo, ele é hidrossolúvel e não iônico, e ele pode ser administrado, por vias intravascular, intratectal e intraarterial. Na via intratectal, esse medicamento ele passa do líquido cefalorraquidiano para o sangue, sendo totalmente eliminado pela urina em 24 horas. E nessa via ele não sofre nenhum metabolismo ou deionização significativa. E na via intravascular e na intraarterial, após a administração, o iopamidol ele é eliminado pela filtração glomerular e na sua passagem ele vai permitir observar todos os vasos sanguíneos até ele ser diluído significativamente e ele também não é metabolizado. E por fim, a gente tem o baclofeno, que é um dos medicamentos do grupo dos relaxantes musculares. Ele é um antiespástico de ação medular e ele é metabolizado ou biotransformado em uma escala muito pequena. E nessa pequena metabolização que ele sofre, ele produz um metabólito farmacologicamente inativo. E a maior parte dele é eliminada de forma inalterada, sendo sua meia-vida de eliminação plasmática de 3 a 4 horas. E em 72 horas, aproximadamente 75% da dose que foi administrada originalmente é excretada pelos rins. Agora, só falando rapidamente em relação à meia-vida, a gente tem que a meia-vida é o tempo durante o qual a concentração do fármaco no plasma diminui pela metade do valor original. E como a gente falou, né, o metabolismo e a excreção, elas diminuem a concentração do fármaco ativo no sangue. E dessa forma, consequentemente, elas estarão diminuindo o tempo durante o qual ele é capaz de atuar no organismo. Então, quanto menor a concentração do fármaco ativo, menores são os seus efeitos. E agora eu vou dar a palavra para a Ana, para a gente dar continuidade. Obrigada, bom dia, gente. Eu vou estar dando um exemplo da importância da biotransformação ao administrar doses elevadas de um fármaco que gera metabólitos tóxicos ou ativos ou ainda inativos. Bom, eu vou falar do paracetamol, que está presente em mais de 100 fármacos de venda livre. Esses fármacos, eles incluem preparações para crianças em líquidos, comprimidos e cápsulas, e ainda em diversas preparações para resfriados e tosse. Além disso, muitos fármacos prescritos também contêm paracetamol. E aí, consequentemente, uma superdosagem de paracetamol é comum. Isso pode trazer sérios malefícios para o organismo, apesar dessa premissa não ser verdadeira para os casos de pessoas que administram esse fármaco nas doses terapêuticas adequadas. O principal metabólito tóxico do paracetamol, correspondente a cerca de 5% do fármaco, seria a NAPQI, que é produzida no sistema enzimático do citocromo hepático P450, da fase 1 de biotransformação hepática. E aí a glutationa, depositada no fígado, iria desintoxicar esse metabólito. E aí uma superdosagem no organismo, ela estaria responsável por esgotar esse depósito hepático de glutationa, e como resultado, o NAPQI, ele se acumularia, causando necrose hepatocelular e possivelmente danos a outros órgãos, como rins e pâncreas. E aí temos a N-acetilcisteína, que é um antídoto para intoxicação por paracetamol. Esse fármaco ele é precursor da glutationa e diminui a toxicidade do paracetamol por elevar o depósito de glutationa hepático, e também possivelmente por outros mecanismos. Ela ajuda a prevenir a hepatotoxicidade, desativando o metabólito tóxico, NAPQI, do paracetamol, antes que cause danos às células hepáticas. Mas é importante a gente ressaltar que ela não reverte o dano já causado às células hepáticas. E agora eu vou estar passando a palavra para a Cássia. Obrigada, Ana. Então, alguns fatores, eles podem alterar todo esse metabolismo de fármacos
anteriormente descritos. Eu vou citar alguns para vocês, então. Principalmente se destaca as variações genéticas, isso porque a gente não pode esquecer que enzimas são proteínas, portanto, elas serão expressas de acordo com a transcrição e tradução de DNA. Logo, dependendo da carga genética desse indivíduo, elas podem ser mais ou menos expressas, né? As da família de citocromo P450 e até as de fase 2. Também tem um fator de grande peso, que é o débito sanguíneo hepático, né? Isso porque, por uma relação direta, quanto mais sangue ganha o fígado pela circulação hepatobiliar, maior quantidade de fármaco conseguirá chegar até essa região e sofrer metabolismo. Além disso, existe um coeficiente chamado coeficiente de extração, que mede a capacidade dos hepatócitos de absorverem o fármaco da corrente sanguínea para o seu interior. Isso porque o metabolismo se dá justamente em meio intracelular. Então, a gente precisa que essas células hepáticas consigam absorver as moléculas de fármaco de forma efetiva. Além disso, algumas doenças também podem interferir nesse metabolismo, como principalmente, um exemplo interessante, é a insuficiência hepática. Então, se eu não tenho um fígado funcionante de forma plena, logo, uma metabolização de fármacos vai ser prejudicada. Outros fatores particulares, como idade e sexo, também vão ter sua influência, né? Isso porque a gente sabe que a fisiologia da criança é diferente da do idoso, que tem menos fluidos corporais. Mulheres e homens diferem na distribuição de gordura corporal, que são fatores ali diversos que vão, né, influenciar na dinâmica de metabolismo dos fármacos. E, por fim, eu quero dar um destaque também aos fatores ambientais. Isso porque, com a epigenética, a gente sabe que existem fenômenos de indução e inibição enzimática, e que é o que justamente a Carol vai falar um pouquinho para a gente agora. Olá, bom dia. Como a Cássia falou, eu vou falar um pouco sobre os fenômenos de inibição e indução enzimáticas microsomais, né, do citocromo P450, super importantes na reação de fase 1. Os indutores enzimáticos nada mais são do que compostos que induzem a atividade da enzima do citocromo 450. Então, o que vai acontecer? Um aumento da atividade da enzima, um aumento da velocidade de metabolização do substrato daquela enzima e, consequentemente, haverá um aumento da velocidade de excreção do composto e também vai haver uma diminuição da concentração do substrato no sangue, ou seja, vai haver uma diminuição da biodisponibilidade. Em contrapartida, os inibidores enzimáticos são os compostos que vão inibir a atividade da enzima do citocromo P450, o que vai levar a uma diminuição da atividade da enzima, uma diminuição da velocidade do metabolismo do substrato, o que vai haver também uma diminuição da velocidade de excreção e um aumento da concentração de substrato no sangue, ou seja, um aumento da biodisponibilidade. Aí eu trouxe como exemplos de interações medicamentosas e exemplos clínicos a rifampicina, a ciclosporina e a atuação dela, né, na enzima citocromo 3A4, que é da família da citocromo P450. Então, o que vai acontecer? A rifampicina é utilizada no tratamento da tuberculose e ela vai atuar como uma indutora da atividade da enzima citocromo 3A4, que atua no metabolismo da ciclosporina, que é utilizada no tratamento de transplante de órgãos. Então, vai haver um aumento da atividade dessa enzima, um aumento no metabolismo da ciclosporina e, consequentemente, um aumento da excreção desse fármaco e diminuição da sua concentração no sangue, o que pode levar à rejeição do transplante. Em contrapartida, o itraconazol, que é utilizado no tratamento de infecções fúngicas, diminui a atividade dessa enzima, né, da citocromo 3A4, que também atua no metabolismo da ciclosporina. Dessa forma, o itraconazol vai promover uma inibição enzimática
e, consequentemente, haverá uma diminuição da velocidade de excreção da ciclosporina, o que levará a um aumento das concentrações de ciclosporina no sangue, podendo desencadear efeitos neurotóxicos. Agora eu vou passar a palavra para a Cássia novamente. Obrigada. Agora a gente vai entrar no tópico de eliminação de fármacos. E para começar, eu quero fazer uma breve definição, que a eliminação de fármacos ela consiste na inibição de todo o efeito farmacológico da substância, enquanto que a excreção ela baseia-se na eliminação do fármaco ou dos seus metabólicos do organismo. Então, a eliminação, ela vai se dar por meio de alguns locais, né? E, de início, eu quero falar para vocês do sistema hepatobiliar, tá? Que vai ser por meio da bile, posteriormente das fezes, que esse fármaco vai ser eliminado. Como exemplo de fármacos que são eliminados por essa via, a gente tem a morfina e os anticoncepcionais. Além disso, os pulmões também contribuem para a eliminação principalmente de gases, que aqui se destacam os anestésicos voláteis. A gente também pode eliminar fármacos por meio das glândulas lacrimais. Como principal exemplo de fármaco eliminado por essa via, tem a clonidina. As glândulas sudoríparas também contribuem para a eliminação de fármacos lipossolúveis, mas, claro, em uma escala muito pequena. Além disso, glândulas mamárias também participam da eliminação e excreção, principalmente de morfina e cocaína, como exemplos. E, por último, e mais importante, os rins são um órgão de grande peso para a eliminação de fármacos. E agora quem vai falar um pouquinho mais sobre esse sistema para a gente é a Giovana. Bom dia. Então, como a galera falou antes, os fármacos, as drogas, enfim, eles são, na sua maior parte, removidas do corpo através da urina, ou na sua forma inalterada, ou como metabólitos polares, que são ionizados. As substâncias lipofílicas, elas não são eliminadas pelos rins, isso porque essas drogas lipofílicas, ou apolares, ou lipossolúveis, elas têm que ser primeiramente metabolizadas em produtos mais polares, para depois ir para a urina e ser excretado. E aí, a via renal para a excreção dessas substâncias é a mais importante, é a mais vital, mas ela não é a única, porque muitas substâncias não vão entrar no néfron, que é a unidade morfofuncional do rim, para serem eliminados e excretados. Enfim, uma coisa que influencia nessa excreção renal é a intensidade e volume do fluxo sanguíneo. Isso porque, para eliminar esse fármaco, ele tem que ou estar livre ou associado a uma proteína do sangue. E essa proteína, na maioria das vezes, é a albumina. Além disso, sobre o fluxo sanguíneo, a eliminação de fármacos pelos rins, ela é mais bem quantificada por um conceito chamado depuração renal. E isso é definido como o volume de plasma que contém a quantidade de substância removida pelos rins na unidade de tempo. Além disso, a etapa de filtração glomerular, ela depende diretamente do aporte sanguíneo dos rins. Considerando que o fluxo sanguíneo está normal, outros fatores vão influenciar essa filtração, que são as próprias características físico-químicas do fármaco, como a solubilidade e o pH. O pH eu vou falar um pouco mais, mas, de modo geral, os fármacos são característica lipossolúvel, eles tendem a sofrer melhor absorção, enquanto os fármacos com característica hidrossolúvel são mais facilmente excretados. São coisas diferentes, absorção e excreção. Em pH do meio igual ao seu, o fármaco ele tende a ser melhor absorvido, porém, ao encontrar um meio com pH diferente, ele vai tender a sofrer ionização, tornando-se mais hidrossolúvel e aumentando sua taxa de eliminação. Além disso, outro fator que influencia é o peso molecular do fármaco, porque muitas vezes, como eu falei, esse fármaco ele pode estar associado a proteínas plasmáticas. E aí, ele meio que vai ficar grande demais para ser absorvido e logo para ser filtrado. Dessa forma, a gente percebe, né, que embora a filtração renal ela seja vital, não pode ser a única. Mas como é que ocorrem essas etapas da excreção renal? São 3 processos, né? A filtração glomerular, a reabsorção tubular passiva e a secreção tubular ativa. Começando pela filtração glomerular. Durante essa filtração, os fármacos eles vão chegar pelos rins, pelas artérias renais, que vão se dividir para formar o plexo capilar glomerular. A maioria dos fármacos livres, ou seja, que não está ligado a proteínas plasmáticas, eles se difundem através de fendas capilares para o espaço de Bowman como parte do filtrado glomerular e sofrem passagem para dentro desses tubos renais
através de, como é que eu vou explicar? Pequenos buracos, poros, dentro dos glomérulos. A lipossolubilidade e o pH, eles não vão influenciar diretamente essa etapa, mas a variação da velocidade do fluxo sanguíneo e a ligação dos fármacos a proteínas, aí se influencia essa etapa. A segunda etapa é a secreção tubular ativa ou a secreção tubular proximal, isso porque ela ocorre no túbulo contorcido proximal. Os fármacos nessa etapa, eles vão ser transferidos para o lumen tubular por 2 transportadores independentes e não seletivos. Guarda essa informação. Os fármacos que não foram transferidos para o filtrado glomerular, eles vão sair dos glomérulos através das arteríolas eferentes, que se dividem formando um plexo capilar ao redor do lúmen do túbulo proximal. Lembra aquela informação que eu falei dos transportadores? Então, uma coisa importante que acontece nessa etapa é que outra maneira dos fármacos entrarem no néfron é através desses transportadores. Existem 2. O OAT, que é específico para ânions, e o OCT, que é específico para cátions. Eles ficam na região do néfron, onde ocorre a secreção tubular ativa. Além disso, existem transportadores que conhecem drogas de caráter ácido ou básico. E assim, um fármaco que não entrou no néfron por filtração glomerular pode entrar agora por meio desses transportadores. Só que tem um problema. Cada um desses sistemas de transporte, ele apresenta baixa especificidade. Ou seja, ele não é específico para uma molécula só. E aí pode ocorrer competição por vários compostos diferentes. E como isso envolve proteínas, ele também pode saturar, chegar ao seu limite. Isso explica um mecanismo farmacológico muito importante nessa excreção renal, porque o fármaco com maior afinidade, ele vai ser excretado mais rapidamente, enquanto com menor afinidade vai ficar mais tempo circulando no sangue. E aí, resumindo o que eu falei de secreção tubular, é que é um mecanismo ativo, porque esses transportadores eles são ATP-dependentes. Ela é independente da ligação com proteínas plasmáticas, então um fármaco pode estar ligado à albumina que vai entrar. É um processo que pode saturar e pode haver a inibição competitiva. O terceiro e último processo é a reabsorção tubular distal ou reabsorção tubular passiva. Enquanto o fármaco ele se desloca em direção ao túbulo do contorcido distal, a sua concentração ela vai aumentar e vai exceder a do espaço perivascular. O fármaco, se ele for neutro, ele vai poder difundir-se para fora do lúmen, retornando à circulação sistêmica. A água ela é reabsorvida conforme o líquido vai atravessando o túbulo, e por isso o volume de urina é mais ou menos 1% do filtrado glomerular. Se o túbulo for livremente permeável às moléculas do fármaco, 99% assim, ou mais desse fármaco ele vai ser absorvido por um mecanismo passivo de acordo com o gradiente de concentração. Assim, a eliminação dos fármacos lipossolúveis ela vai ser reduzida, enquanto os fármacos polares ou hidrossolúveis eles vão ser mais facilmente eliminados porque esses fármacos, como eles não passam pela membrana, eles vão ficar retidos dentro do túbulo. Uma vez que essa droga está presente na urina, ela vai encarar o pH ácido, pH urinário, desculpa, que pode ser alterado por alguns processos infecciosos, componente de alimentação ou por alguma substância. E aí, já fazendo um paralelo com um próximo tema, normalmente se esse pH estiver acidificado, ele favorece a eliminação de drogas básicas. O contrário também vale. Se o pH estiver alcalino, vai favorecer a eliminação de drogas ácidas. A possibilidade de alterar os valores de pH, ele vem com o objetivo de aumentar a eliminação de uma determinada espécie de fármaco. E aí, é um objetivo, uma prática terapêutica importante. Em relação ao tempo de eliminação, ou seja, quanto tempo o medicamento vai demorar para ser excretado, isso vai depender das próprias características físico-químicas dele. Além de todas aquelas que eu falei, também existe a meia-vida, que o pessoal falou antes. E aí, né, discutir esses tópicos, discutir a importância do pKa de fármacos e do pH da urina, como eu falei um pouco antes, o mecanismo de ação do pH, ele explica alguns dos efeitos qualitativos das alterações do pH em diferentes compartimentos do organismo, sobre a farmacocinética dos fármacos, que são ácidos fracos ou bases fracas, especialmente em relação à eliminação renal. Acontece que os fármacos, eles não são nem bases, nem ácidos, nem fases fortes, porque os fármacos fortes, eles se ionizam totalmente. E os ácidos fracos e bases fracas, eles conseguem entrar em equilíbrio, e isso dá um valor de pKa para a gente. Logo assim, o gradiente eletroquímico, ele vai ser importante para explicar esses mecanismos todos.
Como todo mundo sabe, existem algumas diferenças de pH entre os compartimentos biológicos. Na boca é um, no estômago é outro, no intestino é outro, no rim é outro. Enfim, tanto na absorção quanto outros fatores farmacocinéticos, o pH desses meios pode influenciar significativamente. É possível dizer, então, que o fármaco ácido ou básico ele é melhor absorvido através desse pKa. Mas o que é o pKa? O pKa ele é o valor de pH que indica onde a solução daquele fármaco ela vai estar em equilíbrio. Ou seja, 50% na forma não ionizada e 50% na forma ionizada. Quanto mais próximo o pKa do fármaco for ao pH do meio, mais facilmente esse fármaco vai ser absorvido. No que diz respeito ao rim, como eu falei antes, a água é reabsorvida conforme o líquido atravessa o túbulo renal. E a eliminação dos fármacos lipossolúveis é mínima, enquanto a dos fármacos polares ela é mais alta. Desse modo, tanto uma base fraca como um ácido, a espécie ionizada ela vai apresentar baixa solubilidade lipídica. Por quê? Íon tem carga, vai atrair água de solvatação, e aí ele vai ser polar. Só que a membrana ela é apolar, então não deixa ele passar, e aí ele fica preso dentro do túbulo. Sabendo isso, a gente sabe que a polaridade do fármaco e, consequentemente, a solubilidade passiva, ela está intimamente relacionada com o pH do meio, e logo eles são pH dependentes. E aí, indo para essa imagem, é meio complexo, mas eu vou tentar explicar. O pH da urina ele pode variar amplamente, indo desde 4,5 até 8. À medida que o pH urinário ele diminui, e, consequentemente, a concentração de íons H+ aumenta, os ácidos fracos e as bases fracas eles estão presentes predominantemente nessas formas protonadas. E o contrário também aplica. Quando o pH aumenta, as formas predominantes são ácidos e bases fracas. Nos túbulos renais, onde um fármaco lipossolúvel pode ser reabsorvido por difusão passiva, como eu expliquei antes, a excreção desse mesmo fármaco pode ser facilitada alterando o pH da urina em favor do estado ionizado. E aí é aquilo que eu falei, que a urina alcalina, ela facilita a excreção de ácidos fracos e o contrário também está valendo. O aumento do pH por administração de, carbonato de sódio, por exemplo, ele estimula a excreção urinária de ácidos fracos, como o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, que tem um pKa de cerca de 3,5. O mesmo vale para fármacos que o pKa é maior, de caráter básico, como é o caso da peptidina, que tem um pKa de 8,6. Esse princípio de retenção é um processo importante para a distribuição dos fármacos. E aí, basicamente, o que tem nessa imagem é que a aspirina ela é o vermelhinho e a peptidina é o roxinho. Está mostrando que nos 3 compartimentos biológicos representados, suco gástrico, plasma e urina, a aspirina ela vai ser mais ionizada quando ela está na urina, e já que aqui está sendo representada por pH de 8, e a peptidina, que tem um pKa mais básico, ela vai ser mais ionizada no suco gástrico, que tem pH ácido. Por fim, o estabelecimento de gradientes de concentração dos eletrólitos fracos das membranas gradiente pH é um processo físico e não depende de sistema ativo de eletrólito. O que precisa para isso é uma membrana permeável e a forma do eletrólito fraco, além do gradiente pH. Mas o estabelecimento desse gradiente de pH, aí sim é um processo ativo que depende de tudo que eu falei antes. E aí eu passo a palavra para os meus colegas. Bom, em relação mais profundamente, né, da eliminação biliar, os fármacos eles são metabolizados no fígado, né, como já foi falado, e são muitas vezes lançados na bilis por transporte ativo, e devido à ligação do ducto biliar no duodeno, passam para o trato gastrointestinal e são eliminados nas fezes, né, o que caracteriza a excreção hepatobiliar. Ou também podem ser reabsorvidos no intestino, retornando ao fígado pela circulação porta e depois a circulação sistêmica e, em regra geral, são eliminados na urina posteriormente. A esse processo de reabsorção e novo ciclo dá-se o nome de recirculação enterohepática, promovendo um efeito prolongado do fármaco. Quando o ciclo enterohepático é incompleto, ou seja, nem todo fármaco é reabsorvido no trato gastrointestinal, ocorre a excreção hepatobiliar. Essa reabsorção total ou parcial ocorre caso o excretado na bile seja o fármaco na sua forma ativa ou seus metabólitos com posterior hidrólise no intestino e liberação do fármaco ativo. Essa hidrólise ocorre muitas vezes pela própria microflora intestinal.
aumentando o tempo de meia-vida do fármaco no organismo, o que pode ser considerado um ponto negativo, principalmente quando se trata de uma toxina, né? O fármaco pode ser eliminado no trato gastrointestinal de duas formas, acetilada e não acetilada. E isso determina a quantidade de fármaco que pode vir a ser reabsorvida. Por exemplo, a forma não acetilada não é absorvida. A rifampicina é um exemplo de ação prolongada pela reabsorção enterohepática e lenta desacetilação hepática, sendo a forma ativa reabsorvida depois de excretada na bilis, e a pequena fração que foi desacetilada é completamente eliminada nas fezes. Outro exemplo que eu trouxe são os anticoncepcionais, que a Cássia já chegou a citar, que são lipofílicos, portanto não conseguem ser metabolizados pelo fígado ou são metabolizados em taxas muito lentas. E o que vai acontecer? Ele vai ser eliminado através da recirculação enterohepática, né, onde o fármaco é eliminado com os sais biliares, mas quando ele é reabsorvido, ele não retorna em suas concentrações totais. Então, ele vai ser gradativamente eliminado do organismo pelas fezes. Agora eu vou passar a palavra para a Ana. Bom, gente, então, para finalizar, antes de definir a depuração, ou clearance, eu gostaria de começar dando alguns exemplos que possivelmente vão facilitar posteriormente na compreensão do que é, de fato, a clearance. A partir da administração de um fármaco X, ele vai se distribuir pela circulação sanguínea e vai promover seus efeitos no organismo. Posteriormente, ele vai ser metabolizado e, por fim, excretado no corpo, principalmente pelo rim. Bom, existem certos fármacos que são administrados só uma vez, então ele acaba tendo uma velocidade pela qual ele será absorvido e uma velocidade pela qual ele vai ser eliminado. Porém, existem outros fármacos que são administrados mais de uma vez. Quando temos essa condição, no momento de administração do fármaco, nós vamos ter uma taxa ou velocidade de administração, que é o tempo que o indivíduo leva para administrar o fármaco novamente, e uma taxa de eliminação. Muitas pessoas fazem uso de medicamentos que são administrados, por exemplo, de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas. Enfim, isso é o que nós chamamos de taxa ou velocidade de administração de um fármaco. E aí, considerando que vamos ter uma administração de repetidas doses do fármaco, ou seja, primeiramente, a gente vai administrar uma dose e um tempo depois específico, vamos administrar uma outra dose, uma outra leva dessa mesma dose. Quando a gente faz isso, nós teremos uma velocidade ou taxa de administração, já que estamos repetindo essa dose. Com isso, administrando uma nova dose de um fármaco, sempre sobra uma pequena fração do fármaco na circulação sanguínea. Quando fazemos a repetição dessa dose para uma terapia prolongada. Então, já tendo uma pequena dose de fármaco na circulação, ao administrá-lo novamente, a sua concentração ela tende a subir. Da mesma forma que tende a subir, ao aumentar a concentração do fármaco na circulação sistêmica, ele vai ser deslocado posteriormente para ser excretado na urina. Com isso, nós teremos também uma taxa de eliminação. Vai chegar um momento em que a taxa de saturabilidade vai ser atingida, ou seja, o organismo ele tem uma capacidade máxima de eliminação. Ele não consegue eliminar mais do que uma certa quantidade de fármaco. Quando ele chegar nessa condição de saturabilidade, ou seja, ele já está eliminando na sua velocidade máxima e ele está sendo administrado doses repetidas da mesma concentração, vai chegar um momento em que a velocidade de administração ela vai ser igual à taxa de eliminação. Ou seja, a velocidade em que ele entra vai ser a mesma com que ele sai. Isso manterá uma concentração equilibrada do fármaco na circulação sistêmica e na urina. Quando atingir esse patamar, nós conseguimos fazer um cálculo específico e volume da eficiência do organismo em eliminar um fármaco. E a essa eficiência que a gente dá o nome de clearance ou depuração. E é isso.